Olá, boa noite. Paz e graça a todos. Quero deixar uma mensagem de fé nesta noite, né? Terminando o nosso sábado. Que ela possa abençoar a noite de todos. E já agradecer a Deus por mais um dia. Até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. E hoje eu tenho uma palavra de fé para entregar a vocês que se encontram no livro de Atos, capítulo 14, que fala da cura de um paralítico. Um paralítico, né? Paulo andava pregando o evangelho, anunciando a boa nova, e Deus, através de Paulo, fez muitas maravilhas e milagres, né? Porque Paulo, ele foi uma pessoa que começou o seu ministério porque conheceu a Jesus, conheceu o chamado que Deus teve na vida dele para evangelizar. Ele passou de perseguidor do povo de Deus e passou a ser um semeador da palavra, um evangelista, uma pessoa que amou a Deus sobre todas as coisas, anunciando sua palavra. E Deus, por meio de Paulo, realizou muitos milagres e curas. E esse homem chegou a Paulo e pediu que queria andar. Somente isso. Pediu que ele orasse e impôsse as mãos em Paulo ou no aleijado, e ele queria andar, somente isso. Paulo orou, impôs as mãos e disse: levanta-te e anda, pega a tua mala, tua maca, levanta-te e anda. Eu vou ler esse pedacinho para que vocês possam entender. O versículo 10 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Essa passagem ela nos mostra que mesmo Paulo operando milagres, né? Mesmo Deus operando milagres por meio de Paulo e dos outros apóstolos que também ali estavam, como Pedro, que anunciava o evangelho, as pessoas ainda colocavam a cura, os milagres, eles agradeciam a outros deuses. Eles não dedicavam. E isso deixou Paulo deixava Paulo muito irado, porque ainda que ele falasse em nome de Jesus, que ele mostrasse o que ele estava fazendo, não era poder dele, mas de Deus, e que dele estava operando, era a obra do Espírito Santo. As pessoas colocavam a sua fé em deuses falsos, em deuses construídos de madeira, de barro, de pedra. Então é essa palavra de fé que eu quero deixar aos vossos corações. Nós precisamos ter uma fé que seja inabalável, mas uma fé no nosso Deus, o Deus de Israel, o guarda de Sião, o leão da tribo de Judá. Amém? O Senhor, Ele é capaz de fazer milagres e maravilhas, mas Ele quer que colocamos todas as nossas confianças nele. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E somente pela fé seremos justificados, não pelas nossas obras. Muitas pessoas acham que ao fazer só caridade, ao mostrar, né, uma devoção, religiosidade,
eles estão agradando a Deus, mas o que Deus quer de nós é uma obediência nas ordens dele, na palavra, meditar, entender o que o Senhor tem para nós, entender que ele usa pessoas para nos curar, porque ele é um Deus de cura e ele age sem que precisamos entregar a nossa confiança em amuletos, em obras que não vêm da parte do Senhor. O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de promessa. E quem conhece a palavra de Deus sabe que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E eu quero te dizer que continue acreditando nas promessas de Deus, dedicando a sua vida a Ele, não colocando nada nem ninguém na frente dos seus pedidos. A palavra de Deus diz que existe só um mediador entre Deus e nós, que é Jesus, nenhum outro. Nada poderá levar as nossas orações até Deus, se não for por meio do seu Filho Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de levar as nossas orações até Deus. Somente Jesus. Por isso que a Bíblia tanto explica: meus filhos, meu povo padece por falta de entendimento, por falta de ler as Escrituras. Nós precisamos dedicar tempo à palavra de Deus e estarmos firmes. Cada passagem que tem na Bíblia fala de promessas que o Senhor cumprirá em nossas vidas, se com fé obedecermos, com fé estivermos com Ele, não desanimarmos. Muitas vezes as lutas são tão grandes, as batalhas são imensas, nós nos sentimos cansados, mas eu aconselho que você se apoie na palavra de Deus, se apoie na Bíblia, louve, glorifique ao Senhor, peça sabedoria a Deus, peça entendimento quando você não entender o que o Senhor tem para te mostrar na palavra. Pede: Senhor, me revela o que tu tem para minha vida. Eu não consigo entender os teus planos, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é o Deus de cura, Jeová Rafá. Ele é maravilhoso, misericordioso e nos abençoará sempre se estivermos com Ele, não desanimarmos nunca. Diz a sua palavra: confie como um grão de mostarda. Aquele que duvida do que Deus tem para sua vida não receberá de Deus coisa alguma. Está na palavra do Senhor. A Bíblia ela não mente. A palavra de Deus diz que aquele que diz que tem fé, mas duvida, é semelhante a uma folha seca que o vento leva para todos os lugares. Por isso, precisamos estar atentos à palavra de Deus, atentos aos sinais, continuarmos com fé, por mais que tudo esteja muito difícil. Mas o Senhor, Ele não dará uma cruz que nós não possamos suportar. Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Ele estará conosco. Precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa palavra eu deixo para vocês essa noite. Que o Senhor os abençoe, guarde e que a fé abunde, superabunde a sua vida, o seu coração, crendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Um ótimo final de sábado e bom descanso.